Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E para quem é novo aqui, muito prazer. Eu me chamo Viviana, eu tenho 40 anos e aqui eu falo de tudo um pouco. O meu propósito é te incentivar, te encorajar, te inspirar a ter uma vida melhor, a uma vida que vale a pena ser vivida com audácia e com coragem. Gente, você acha que você é a rainha da cocada preta? Eu ouvi isso uma vez. E refletindo esses dias, eu fiquei pensando, o que essa frase impactou na minha vida? Lá vem a rainha da cocada preta. E isso soou para uma pessoa que é muito tímida, porque eu ainda sou muito tímida, mas é claro que eu estou bem melhor do que eu estava. Mas isso fez eu ficar mais tímida ainda, porque soou como uma ofensa, sabe? Sabe quando parece que você é inapropriada? Sabe quando você parece que é tão mal amada, que a sua presença ela incomoda tanto? E você tinha tanto medo de incomodar, de ocupar aquele espaço que é seu. Todo mundo tem um espaço aqui no mundo. Mas, quando eu ouvi essa frase, tão infeliz, né? Que fez com que eu me encolhesse mais ainda do que eu já era encolhida, em vez de eu pensar assim, ó, que honra, né? Rainha da cocada preta, vixe, isso é muito bom. Não, eu me encolhi. A minha timidez, ela sobressaltou mais. E eu, cada dia mais, fazia de tudo para ser menos vista. Eu realmente, gente, isso é triste, sabe? Mas eu tô sendo bem vulnerável aqui. A palavra tem um termo que fala assim, eu tô literalmente me despindo aqui para vocês. Porque eu creio que tem alguém aí que possa estar vivendo isso ou que já viveu e encontre essa semelhança nessa reflexão. E aí eu fiquei pensando quantas oportunidades eu perdi. Eu até falei num outro vídeo sobre isso, né? Que eu luto com isso desde que eu abri meu canal. Isso tem fortalecido ainda mais a minha vontade assim de ser eu mesma. Porque dependendo das coisas que a gente ouve no decorrer da vida da gente, em determinado momento que talvez a gente esteja, isso apaga totalmente a nossa luz. Isso faz com que a gente, assim, se esconda mesmo. E eu literalmente me escondia mesmo do mundo e das pessoas. Eu passei a ter medo das pessoas, gente, só pra vocês terem uma noção. Não falava comigo que eu tinha que conversar com gente, não, que eu não ia, não. Só para vocês terem uma ideia, eu não ia na rua nem comprar pão. Eu pedia a minha mãe para ir comprar, porque eu não poderia imaginar ter contato com pessoas. E dependendo de que situação você esteja, no momento eu já estava muito vulnerável, né? A timidez era muito, a vergonha era muito. Foi uma fase difícil que eu estava passando na época. E aí eu pensando, esses dias, rainha da cocada preta, eu lembrei, falei, vou fazer um vídeo sobre isso. Porque se tiver alguém preso, se sentindo encurralado, se sentindo mal amado, se sentindo que deve se esconder, que se encolher, essa pessoa não precisa viver a mesma trajetória. Essa pessoa não vai precisar caminhar o mesmo caminho que eu. Ela pode encurtar o caminho e se libertar, e ser ela mesma, ser feliz, sabe, gente? Porque não tem nada de mal. Vem a rainha da cocada preta. O que tem de mais, então, da pessoa se achar? Enfiaram isso na nossa cabeça, que é um problema se achar? Mas é a gente com a gente mesmo. A gente não tá fazendo mal pra ninguém, tá? Qual é o problema de se achar a rainha da cocada preta? Hoje, se me falar isso, eu não vou sofrer, eu não vou me encolher, eu não vou correr das pessoas. Primeiro que hoje eu tô muito mais bem resolvida, mas tem muita gente que não tá. Tem muita gente que é muito infeliz nas palavras quando encontra as pessoas. E principalmente, porque tem pessoas, gente, que elas veem que alguém tem potencial.
Às vezes é nós que não enxergamos o nosso potencial, a nossa beleza, sabe? A bondade que a gente tem. E aí, ela vê isso como um ponto fraco e ela vem e laça uma palavra infeliz. E aí a pessoa acaba de ver. Isso foi o que aconteceu comigo. Nossa, é pecado se achar? É pecado ficar arrumada? Tem que ficar um trapo? Não, se você gostar de ficar um trapo, eu não te aconselho a ficar um trapo, porque nós mulheres merecemos, homens também, se sentir bem, se sentir bonito, se sentir confiante. Às vezes a gente está sendo só confiante, mas não pode, tem que ser humilde. Tem que ser muito humilde. Nada, não tem problema nenhum ser humilde, gente. Só que até para ser humilde tem um limite. Até para ser humilde tem um limite. E eu percebo que tem muitas pessoas que vivem isso. Tem medo de se expor. Até pouco tempo eu tinha esse canal aqui no YouTube, é libertador, gente. Sabe? Se você tá aí se sentindo mal amada, se ame. Você vai amar você. Que aí depois o outro, quando decidir te amar, ou mesmo que não decidir se amar, o seu amor te preenche. Vai bastar. Mas quando a gente ama a gente mesmo, parece que abre as comportas. As pessoas vêm e nos amam. Agora, seja a rainha da cocada preta. Não acho que isso é uma ofensa, que é um pecado, não. É bom. Oh, é tão bom ter autoconfiança, gente. Como eu queria, há anos atrás, ter pegado isso e ter me estimulado mais, sabe? A brilhar. A ofuscar o brilho de alguém, eu ouvi isso esses dias. Que você ofusque o brilho de alguém, se for assim, se assim preciso, para você aparecer, para você brilhar, sabe? Por que não pode brilhar? Tem tanta gente que brilha. O sol não nasceu para todos. Por que a gente tem que ficar bem miudinha e deixar só os outros aparecer? Nós não podemos? Por quê? Podemos sim. Pois hoje eu quero mais é que me vejam. Não é à toa que eu criei esse canal no YouTube. Eu quero mais é que comentem, que falem, que até critiquem se quiser, que julguem. Ah, eu vivi numa prisão há muitos anos, com medo de ser julgada, com medo de ser criticada, com medo de ser enxergada. Eu amava me arrumar, gente. Eu andava muito bem arrumada. Eu era a rainha da cocada preta mesmo. Só que foi minando de tanto um falar uma coisa, falar outra, eu deixei de me arrumar. Eu comecei a andar feia, porque assim, parei de me arrumar, porque assim eu ia ser vista como humilde. Quem sabe assim eles me aceitavam? Sendo humilde, andando feia, mal arrumada. Quem sabe assim, eu achava que era assim. Que assim eu ia ser aceita. Não, mas de jeito nenhum. Não vai aceitar assim, não vai estar bom, nunca vai estar bom. Pois hoje, eu quero mais é andar arrumada. Eu quero mais é que me vejam e que digam, lá vem a rainha da cocada preta. Ela se acha, né? Hoje eu me acho. Mesmo que ninguém me ache. Eu me acho, sabe por quê? Porque foi muitos anos na prisão, gente. Eu toda a vida gostei de me arrumar. Toda a vida. Não interessa que era parcelado do cartão, não interessa que eu torrava o meu dinheiro todo, tá certo? Não, eu me arrependo disso. Hoje eu não sou mais essa pessoa. Hoje, para ficar bonita, para arrumada, eu não vou me endividar. Porque o preço que a minha mente pagou foi muito caro. Mas não era por isso, é porque eu gostava. Não era só para, sabe, para as pessoas me enxergarem. Eu gostava de ficar assim. Era algo comigo mesmo. Vocês entendem o que eu tô falando? Só que aí, eu deixei de gostar de ser quem eu era. E aí eu passei. E eu ouvia também muito assim, a rainha da cocada preta não é humilde. Ah, tá muito arrumada, então não tem humildade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. A humildade não tá no meu modo de vestir, não. A minha humildade tá no jeito de ser, de tratar as pessoas com igualdade. Para mim não tem diferença um empresário de uma pessoa que varre rua. Eu trato eles da mesma forma. Nem para mais e nem para menos. Para mim não existe essa diferença.
Eu tenho humildade de falar da minha fraqueza. E um dia eu ouvi de uma pessoa. Eu fui falar uma fraqueza para ela e ela, nossa, você não pode ficar falando isso não. Ah, eu não falo das minhas vulnerabilidades, das minhas fraquezas para ninguém não. Então, pra mim, gente, Viviana, humildade não tem nada a ver com a roupa, com o sapato, com a bolsa que você usa, não. Tem a ver com a forma como você trata as pessoas. Se você pratica a caridade, que é o que eu acredito, sabe? Se você faz distinção de pessoas por cor, por condição financeira, isso pra mim. Só que naquela época, eu não tinha essa maturidade, eu não tinha essa clareza. E eu tô falando isso aqui porque eu tenho certeza que tem muita gente igual eu, que tá passando, ou já passou. Mataram os meus sonhos com isso. Com cada palavra, mataram a minha autoestima. Aí você pode dizer e virar e falar assim, ah, mas é porque você era besta, porque você era fraca. É, mas dependendo, gente, até muitas pessoas fortes. Dependendo do que se ouve, a gente mata muitas vezes a alma e os sonhos de alguém com as palavras que a gente diz. Sabe? Então, eu fazendo essa reflexão, eu falei, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, eu preciso trazer isso. Porque eu lembrei. Então, todo mundo tem espaço para brilhar nesse mundo. Eu tinha medo de pessoas, gente. Eu tinha medo de ficar perto de pessoas, eu não sabia nem conversar. Expressar opinião, abrir minha boca para falar alguma coisa, vixe, jamais. E por que não? Mas sabe por que essas pessoas falaram isso comigo? Porque elas sabiam do meu potencial. Elas sabiam do meu brilho. Elas sabiam que eu era bonita. Sim, eu era bonita. Então, elas tinham medo de eu brilhar mais que elas, de eu aparecer mais que elas. Então, a pessoa vai e ofusca seu brilho. Então, hoje eu escolho brilhar. Hoje eu escolho aparecer. Tanto que eu tô aqui com a minha cara no YouTube. Eu escolho dar ibope, como diz as pessoas. Sim, gente, dar ibope. Já ouviram isso? Esse dizer? Hoje eu quero dar mais a ibope. Sim, eu quero mais é que as pessoas fiquem desconfortáveis com a minha presença e não ao contrário. Eu é que não vou ficar desconfortável por causa dos outros. Porque eu já fiz muito isso. E você, se faz, pare agora. Assuma o seu lugar. Assuma o seu brilho, assuma quem você é. Você gosta de um rosa bem cheguei? Então usa e vai. Mesmo que virem e falem, nossa, como você tem coragem de usar? Você já tem 40 anos, podia ter 60. Se você tiver 70 e quiser usar rosa, e quiser usar uma bota. Vou contar uma coisa aqui. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, meu primeiro filho, que é a minha filha, a gravidez inteira eu usava lencinho no pescoço. Chacota, o povo ria de mim. Você acha que eu importava? Porque nessa época eu tava melhor. Eu não tava nem aí. Um calor lá em cima, mas eu fui uma grávida tão estilosa, gente, tão maravilhosa, que é por isso que eu acho que minha filha é tão linda. Porque eu era a grávida. Nessa época eu não importava, não. Nessa época as pessoas ainda não tinham matado umas coisas minhas, não, sabe? Meu jeito de ser, não, meu brilho, não. Então, o povo ficava só falando. Mas lencinho no pescoço, que mitidez. É um tal de metida, né? Parece assim, o rico ele pode até ser metido, agora o pobre não pode. Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser, gente. Quem manda na minha vida sou eu. Quem tá na minha pele sou eu e você também. Quer usar o lencinho no pescoço? Usa. Quer usar o rosa? Cheguei? Usa. Quer botar o arquinho na cabeça, o tic-tac? Use. Quer chegar com salto? Vá. Ai, mas é só você que vai estar arrumada lá, você vai deixar o povo desconfortável. Eu é que não posso ficar desconfortável. Já teve vez de eu trocar a roupa, o sapato, porque ninguém se dispôs a se arrumar, então eu também não podia. Pois hoje, que fique desconfortável. Quem não gosta de arrumar, que vai mal arrumado. Eu é que não vou ficar desconfortável para o outro ficar confortável, gente. Tem espaço para todo mundo, mas tem gente que não brilha e não deixa você brilhar. Sabe? Aquelas cobras, sabe? Aquele sanguessuga da energia dos outros. Aquele povo que eles não é bem sucedido, que eles não é bonito, que eles não é bom, que eles não é caridoso.
que eles não são humildes e eles querem destruir quem você é, não deixe. Não deixe. Que eles querem andar feio, vocês querem andar mal arrumado, que eles andam, mas que não venha dar pitaco na sua vida. E que você não escute nenhum desses comentários. Brilhe. Ouse ser quem você é. Por isso que eu criei esse canal, para te incentivar, para te encorajar, para te inspirar, para contar minhas histórias, ver o que eu venci. Não precisar passar as coisas que eu passei, encurtar o caminho, cortar o mal pela raiz e fazer aquilo que deu certo. Viu? Brilhe e mande o sanguessuga se lascar. Liga o botão do foda-se, perdão da palavra. E seja incrível. Um beijo e até o próximo vídeo.